Todos sejam bem-vindos dentro desta humilde casa, que é a Casa Espírita Nosso Lar. Eis que aqui estamos novamente, começando a semana para nós outros. Então aqui estamos. Com qual objetivo? Como sempre dissemos, estamos dentro de uma sala de aula. Vamos volver os nossos pensamentos e a nossa atenção aqui, nesses instantes no qual teremos a oportunidade edificante de buscar uma compreensão e um entendimento à luz da doutrina dos Espíritos. Essa belíssima doutrina vem a nos esclarecer em muitos aspectos, tirar-nos de nossos pensamentos milhares fantasias e envolver os mesmos para a nossa realidade atual, que é o progresso, e de compreender que um dia vamos deixar esse chão terrestre. Pois bem, convido a todos nesse instante que possamos fazer uma prece em pensamento e principalmente estarmos nos preparando individualmente para a nossa reunião desta noite. Convido aos irmãos nesse instante. Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos ensinou como amar, respeitar uns aos outros e exercer a indulgência também. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos com essa pequena força de vontade, mas o desejo de esclarecermos e buscar cada vez mais compreensão dentro deste verdadeiro amor que vós ensinaste para cada um de nós. Possa abençoar, iluminar a nossa reunião desta noite de hoje, no qual se faça a sua luz em nosso meio, e que a nossa compreensão e entendimento possa estar mais acessíveis em tudo aquilo que vamos estudar nesta noite de hoje. Então, irmão maior, pedimos a vós nesse instante pela abertura da nossa reunião pública da Casa Espírita Nosso Lar. Pois bem, quem que vai ministrar o estudo para nós nessa noite de hoje? A nossa irmã Melissa, que é de Barbacena, não é? Que vem trazer um conteúdo muito edificante. E todos prestem bem atenção. Desde já, em nome da diretoria, agradecemos pela presença da irmã. Seja sempre bem-vinda. A palavra é sua. Bom aqui? Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus seja conosco hoje e por todos sempre. Que alegria voltar aqui, hein? Tem um tempinho, né? Tem um tempinho bom que a gente não vem aqui. É muito bom, sempre muito bom estar com vocês. Eu também, principalmente. É uma casa que a gente tem muita afinidade, que realmente a gente leva no nosso coração, porque vocês são irmãos muito amados, muito queridos nossos. Sempre que a gente pode vir aqui, é uma grande alegria. Então, que Jesus nos abençoe a todos e que possamos ter outras oportunidades de estar aqui também. Bom, todo mundo trouxe lápis e papel? Só memória? Gente, hoje eu trouxe a receita da felicidade. Como assim vocês não trouxeram lápis e papel? Como é que vão anotar a receita? Para praticar depois, né? Para fazer depois, né? Hã? Nem celular não tem. E agora, gente? Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Não, brincadeiras à parte, nós trouxemos um capítulo dessa belíssima obra, Jesus no Lar. É uma obra psicografada pelo nosso querido Chico, Espírito Neio Lúcio. Quem conhece essa obra?
Quem já leu, já viu alguma coisa? Já? Gente, é uma obra linda e nós temos feito uma grande divulgação dela porque é uma obra que traz para nós histórias de Jesus à casa de Pedro. Né? Quando Jesus ia na casa de Pedro junto com outros apóstolos, familiares de Pedro, outras pessoas da comunidade, e ali ele iniciava, né, começava ali o primeiro evangelho no lar. É quando surge o evangelho no lar que ele traz a boa nova na intimidade da casa de Pedro. E aí Ney Lúcio traz para a gente, né, essas reuniões realizadas na casa de Pedro, cada capítulo é uma história, é um encontro, e a gente tem ali aprendizados, ensinamentos que servem no nosso dia a dia, para essas coisas bem do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e assim a gente consegue ter a cada lição, a cada capítulo, ensinamentos muito úteis e práticos para a nossa vida. E o que é o Espiritismo se não colocar o Evangelho de Jesus em prática? De nós buscarmos colocar o Evangelho nas coisas do cotidiano, levando para a nossa vida comum. Essa é a ideia que essa obra traz. Então, recomendamos que vocês tenham essa obra, né? Que possam consultar, se não me engano, até em PDF, consegue também pela internet. Mas é um livro que eu falo que é um livro de cabeceira. E para que quando a gente for realizar o Evangelho nos nossos lares também, é uma obra excelente para consultarmos e aplicarmos no nosso dia a dia. Então, nós trouxemos para o nosso bate-papo de hoje um dos capítulos, né? Que é o capítulo 19, que fala sobre a receita da felicidade. Então, esse capítulo começa com Tadeu. Está ali o Jesus reunido com os apóstolos, os familiares de Pedro, né? E o protagonista dessa história desta noite, né, deste encontro, é Tadeu. Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados ali no culto da Boa Nova, nessas reuniões ali na casa de Pedro, né? Ele se entusiasmara nessa noite. Danou a falar, né? Falando pelos cotovelos, né? E ele relacionava os imperativos da felicidade humana. O que traria felicidade aos homens, né? E principalmente, o que Tadeu fazia? Clamava contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Então ele estava falando mal da política, falando mal dos governantes, falando mal, né, dos religiosos, falando mal em geral, né? Clamando contra, né? Tocado de indisfarçável revolta, nenhum de nós aqui é revoltado, né? Só Tadeu na história, né? Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente, longamente, sobre a discórdia e os sofrimentos reinantes no povo daquela época, né? Situando a causa aonde? No poderio romano, né? Nas deficiências políticas no poderio romano. Então, a gente vê que Tadeu, naquela época, falava mal, clamava contra os poderosos, os políticos, os dominadores, né? Aqueles que dominavam tanto a política quanto a religião. Isso se aplica nos dias de hoje, gente? Pois é, aí a gente vê como que essa obra se aplica no nosso dia a dia, né? Todos nós, Tadeus na história, né? Vamos ver como é que desenrolou essa coisa aí, né? E aí a gente vê que quando se a gente parar para se observar, prestar atenção, às vezes nós temos essa infelicidade, esse hábito também de reclamar. Ou vamos fazer uma enquete aqui. Quem aqui nunca reclama de nada? Olha o calor, né? Tá quente demais, depois tá frio demais, depois tá quente demais de novo, né? Gente, Barbacena, vocês não estão entendendo. Mas na cidade fria, a gente não tá aguentando mais. Tá dando 34, 35 graus lá. Isso não existe. A gente está desencarnando lá, assados, né? E aí esquenta, a gente reclama, esfria, a gente reclama, chove, a gente reclama, não chove, a gente reclama. Enfim, nós, infelizmente, às vezes temos esse hábito e não nos damos conta que temos esse hábito de reclamar. E aí, quando às vezes uma pessoa começa a falar, aí a gente emenda o assunto e o assunto rende, e aí do tempo a gente já reclama do político, e do político a gente já reclama do não sei quem, de não sei quem a gente já reclama da família, e de repente a gente fez, né, aquela reclamação generalizada de tudo que está à nossa volta. E aí não foi diferente na época de Jesus, e não é diferente nos tempos de hoje, né? A gente vê essa nossa condição ainda muito humana de reclamarmos daquilo que nos incomoda, que de alguma forma não é como nós gostaríamos que fosse.
Então, depois de Tadeu falar para danar, né? Falar até não aguentar mais, Jesus, que estava lá presente, né? De repentemente, ele perguntou a Tadeu: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Agora imaginemos se Jesus estivesse aqui agora, né? E perguntasse para nós: como que nós, cada um de nós aqui, como que nós interpretamos a felicidade? E aí Tadeu veio com uma resposta, né, retórica, né? Ah, Senhor, felicidade é a paz de todos. Deu aquela resposta, né? Mona Lisa, que você não sabe se está rindo, se está chorando. Se a gente está em paz, está todo mundo feliz, né? E aí Jesus lhe respondeu: sim, Tadeu, isso não desconheço, né? A felicidade seria uma paz geral para todos nós, né? Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. Como que cada um de nós que aqui estamos presentes, não precisa manifestar, mas vamos pensar, o que nos tornaria realmente, olha o detalhe, né? Realmente felizes. O que traria felicidade para a nossa vida? Mas mais do que isso, vamos nos perguntar, né? Quem aqui quer ser feliz? Tem gente que não levantou a mão não, hein? Há dúvidas que todos nós queremos ser felizes, gente? Acho que essa é uma das poucas certezas que a gente pode falar que tem, né? Além da desencarnação, né? Que é uma certeza absoluta, todos nós desejamos ser felizes. Ou alguém aqui acorda e fala assim, hoje eu quero sofrer. Alguém? Se tiver, eu já levo para Barbacena. Lá a gente pode. Aqui não, né? Todos nós desejamos ser felizes. Até lá. Todos nós desejamos ser felizes. É da natureza humana nós buscarmos aquilo que nos traz contentamento, alegria, satisfação. Então, todos nós desejamos ser felizes. Agora, a gente poderia continuar a pergunta, né? Com outra pergunta. Quem aqui é feliz? Ser feliz todo mundo quer, né? Quem aqui é feliz? Hã? Dentro do necessário, do normal, é? Tem gente que está com dúvida aí, hein? Em alguns aspectos. Quem dá mais aí, gente? Ninguém vai falar, eu sou feliz, não? Ao Ângelo. Valeu, Ângelo. Obrigada. Depois você me ensina. Ah, quer dizer, não, eu que vou trazer a receita, desculpa. Nós somos felizes em determinados aspectos, de alguma forma, dentro de uma normalidade ou de um meio caminho, né? Realmente nós somos felizes, né? Ou estamos construindo, na verdade, essa felicidade. Mas aí a gente também poderia fazer uma terceira pergunta. Afinal de contas, o que é, então, a felicidade? O que é ser feliz? O que nos traria realmente alegria de viver? Cada um pode interpretar de uma forma. Se a gente abrir isso aqui para perguntar, muitas pessoas falariam as coisas mais diversas possíveis e algumas coisas se repetiriam de ideais de felicidade. Mas vamos caminhar. Se a gente fosse buscar lá no dicionário um conceito teórico de felicidade, o dicionário vai falar para a gente que é estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, júbilo, fortuna. Ou seja, nós estamos em momentos de contentamento, de alegria, de satisfação, de realização dos nossos desejos, de ausência de problemas, de ausência de dificuldade, de ausência de dores, de ausência de sofrimento, de ausência de um monte de outras coisas que nos causam desgosto ou tristeza em viver, né? Então esse é o conceito geral, digamos assim, do que seria a felicidade. Mas eu aproveitei e peguei alguns conceitos filosóficos para a gente, né, dar uma filosofada, a gente pensar um pouco mais a respeito da felicidade. Aristóteles vai falar para a gente, olha que legal, que a felicidade é o equilíbrio e a harmonia conquistados com a prática do bem. Olha que legal isso. O equilíbrio é a harmonia que a gente conquista ao fazer o bem. Para Aristóteles, isso é felicidade. Lembrando que Aristóteles é antes do Cristo, né? Antes de Jesus. Já Epicuro, considerado pessimista, né, por alguns, ele vai dizer que
A felicidade se manifesta por meio da satisfação dos desejos. Se eu satisfaço os meus desejos, eu sou feliz. Será? Será? Vamos ver. Confúcio vai falar para a gente que a felicidade é a harmonia entre as pessoas. Aí é meio Tadeu, né? Se todo mundo viver em paz, né? Se todo mundo estiver em harmonia, há a felicidade, né? Já Freud vai dizer que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. Isso a gente viu, né? Todos nós estamos aí nessa busca pela felicidade. Só que aí ele complementa, né? Mas essa busca é utópica. Ou seja, ela é ilusória, ela é inalcançável. Por quê? Porque quando nós buscamos a felicidade nas coisas da matéria, nós nunca a encontramos. Ou quando achamos que a encontramos, ela está um passo à nossa frente. Eu vou ser feliz quando tiver o último celular aí da moda, né? O melhor, o mais bonito, o melhor, o mais eficiente, o mais tudo, não sei o que lá. A gente compra um celular de 15 mil reais, né? Parcelado em 36 vezes, mais ou menos, ou mais. E aí, quando a gente está com aquele celular maravilhoso, a gente está feliz, né? Fala assim, olha o celular que eu comprei, era o que eu sonhava, não sei o quê. Na semana seguinte, lança um modelo mais novo. E aí a gente já se torna infeliz de novo, né? E Freud coloca como essa busca como algo utópico, porque a gente sempre coloca ela à frente do que a gente tem. A gente não procura essa felicidade naquilo que a gente já possui, naquilo que a gente conquistou, naquilo que nós somos, mas em ter, nessa busca. E essa busca sempre vai estar um passo à nossa frente. Então, quando a gente acha que encontrou a felicidade, ela está um passo à frente. Aí a gente acha que encontrou de novo, ela anda para a nossa frente. É mais ou menos correr atrás da sombra, né? Quando a gente corre para lá, a sombra já deu mais um passo. E aí essa busca se torna utópica. E, na verdade, vai se tornando causa de ansiedade, sofrimento, depressão e tantas outras coisas mais, porque a gente nunca alcança aquilo em que a gente coloca a nossa felicidade. Mas tem Mário Sérgio Cortella, que vai ser um filósofo mais contemporâneo nosso, ele fala para a gente que felicidade é viver em plenitude. Mas, aí tem uma coisa interessante que ele fala, mas essa felicidade, a felicidade, ela não é contínua. Porque a gente quer viver feliz todos os dias, né? A gente quer viver feliz a vida inteira. A gente quer viver feliz o tempo todo. Isso é possível, gente? Não é possível. A vida, ela é feita de altos e baixos. E há de ser assim. Porque normalmente quando a gente está no baixo, naquele momento de dificuldade, de aperto, de sofrimento, de desafios, tem uma força que nos impulsiona para que a gente se reerga novamente. E nesse processo da gente se reerguer, a gente evolui, a gente cresce, a gente aprende. Aí quando a gente está lá em cima, né, no bem bom, tranquilo, tudo lindo, maravilhoso, a gente dá aquela estacionadazinha básica, né? O que acontece? A gente tem que descer de novo. Senão a gente fica estacionário. E isso é tão interessante que a gente pensa na vida orgânica, na vida aqui no mundo, nós vamos ver que essa vida é feita de altos e baixos. Quando a gente está lá, né, medindo os nossos batimentos cardíacos lá no aparelhinho, lá que a gente está conectado lá, como é que são os batimentos cardíacos? Não são compostos de altos e baixos, às vezes uns mais altos, às vezes uns mais baixos, mas não são compostos assim? Quando a gente faz aquele examezinho lá, né, cardiológico. Agora, e se tiver uma linha reta? Eu conto, vocês contam, né? Pelo menos aqui, né? Essa vida orgânica acabou. Há a necessidade de ter os altos e baixos. A nossa respiração, há a necessidade de ter os altos e baixos. Os nossos batimentos cardíacos, a nossa função cerebral, tudo é composto por altos e baixos. E isso faz parte do nosso processo de vida aqui. Então, por que a gente vai querer estar só no alto da felicidade? Só na plenitude, só na alegria, só na satisfação, só na ausência de problemas? São justamente os problemas, os desafios que nos impulsionam ao nosso crescimento. O problema é a atenção exagerada que às vezes a gente dá a esses momentos de dificuldade, como se eles nunca fossem passar, como se nós não merecêssemos aquilo, como se fosse algo muito ruim que veio para nos prejudicar. E a gente esquece de tirar o aprendizado que nós temos nestes momentos de dificuldade. Então, o Mário Sérgio Cortella vai falar o que para a gente? Que a felicidade ela não é contínua.
Nós vamos ter, sim, esses altos e baixos, como a gente tem à noite, como a gente tem o dia, como a gente tem o frio, como a gente tem o calor, e a gente vive nesse mundo de dualidades mesmo, que faz parte do nosso processo evolutivo aqui na Terra. É necessário para nós que seja assim, né? E tem um ditado popular que fala que felicidade é igual, isso eu achei interessante, né? Felicidade é igual a realidade menos as expectativas. Porque quando a gente coloca muita expectativa nas coisas, nas pessoas, nos acontecimentos, né, na nossa vida, normalmente a gente se frustra. Porque a gente às vezes cria expectativas muito acima das possibilidades. Então, se a gente vive a nossa realidade, tira as expectativas excessivas, né, nós conseguimos viver em felicidade, em momentos de maior felicidade. Principalmente quando a gente coloca às vezes a expectativa no outro, que o outro vai fazer isso, que o outro vai agir dessa forma, que o outro vai me amar como eu quero ser amado e por aí vai, né? Então, quando a gente põe muita expectativa na mão do outro, há uma grande chance da gente se frustrar, da gente sofrer, né? Da gente se tornar infelizes, né? Mas isso é certo, todos nós buscamos a felicidade, não há dúvida nenhuma nisso. Onde tem sido a nossa busca? Como nós estamos buscando a felicidade na nossa vida? Será que é na posse das coisas materiais? A gente deu o exemplo do celular, né? Mas isso poderia ser um carro, poderia ser uma casa, poderia ser uma roupa, poderia ser um calçado, poderia ser um relógio. Qualquer coisa, qualquer objeto material. Será que nós ainda colocamos muito da nossa cota de felicidade nas coisas materiais? Ou será que nós já conseguimos viver com base naquilo que nos é necessário e deixando um pouco de lado o supérfluo? Quando a gente consegue ser feliz com o que é necessário, nós diminuímos uma grande necessidade ou uma grande intensidade de sofrimento dentro da busca daquilo que é supérfluo, daquilo que nós não precisamos, daquilo que nos causa mais frustração do que satisfação. Porque quanto mais eu tenho que conservar, mais eu tenho que proteger, mais eu tenho que me ocupar e menos eu vivo. Menos eu usufruo, porque eu estou sempre preocupado em como eu vou manter tudo que eu tenho. E isso nas pequenas coisas do dia a dia, na nossa casa, naquilo que a gente acumula dentro do nosso lar, mas também nas grandes coisas, quando a gente pensa em grandes propriedades, em grandes patrimônios também. Quanto mais a gente acumula, mais nós nos tornamos apegados. E outra coisa, mais teremos dificuldades para nos desapegar quando deixarmos essa existência corporal. Com quem ficarão meus bens? Eu me preocupo com meus gatos e meus cachorros. Né? E tá meio difícil não acumular, entendeu? Agora são 4. Aí esse eu tenho uma certa preocupação, o resto não, mas os gatos e os cachorros, confesso que eu fico um pouquinho preocupada. Mas isso nos gera sofrimento, nos gera apego ao mundo da matéria. Né? Ou seja, como que vão ficar minhas coisas quando eu partir daqui? Desapega, gente. Porque às vezes a gente é tão apegado a essas coisas materiais que a gente doa uma roupa para pichincha, aí a casa faz a pichincha, né, a entidade faz a pichincha, aí a gente vê uma pessoa passando na rua e fala, olha, minha blusa, né? Gente, desapega, não nos pertence mais. E se a gente se apega às vezes às coisas tão pequenas assim, imagina coisas mais importantes na nossa vida. Então precisamos buscar trabalhar esse desapego das coisas materiais. Mas muitas pessoas colocam também a felicidade na realização profissional, no sucesso, no ser reconhecido, no ser bem-sucedido, né? E isso, a gente tem uma cultura, né, na nossa sociedade de muita competitividade. A competitividade, ela não é ruim na sua essência, mas principalmente quando nós buscamos ser melhores que nós próprios, uma versão aperfeiçoada de nós mesmos. Mas quando a gente quer derrotar o outro, ser melhor que o outro, e não aceitar que o outro seja melhor, mais talentoso, mais influente do que nós, isso também nos causa grande sofrimento. E quando a gente continua nessas lutas, né, de ser melhor que o outro, como ser feliz? Como ser feliz se para eu ser melhor, o outro tem que ser pior ou tem que sofrer? Como ser feliz vendo o meu time ganhar se tem outras tantas milhares de pessoas sofrendo porque o time deles perdeu? Essa dualidade de disputas traz ainda sofrimento para nós, mas a gente ainda vive num mundo que essas disputas são consideradas normais. Quando a gente consegue fazê-la no nível saudável,
uma competição sadia, tudo bem. Mas quando essa competição se torna uma revanche, uma guerra, até com realmente brigas que levam em alguns casos até a óbito nesses campeonatos, etc., isso passou muito longe da racionalidade. Né? Então, o sucesso, a fama, o ser aceito, o bem-quisto pelos outros, será que isso realmente traz felicidade? Outros colocam a felicidade na beleza física. Pensa numa coisa efêmera e passageira. Né? Hoje, por mais que a gente possa ter as melhores condições de saúde, de estética, né? A nosso corpo físico, ele é muito perecível e perece muito rápido. A juventude passa rápido demais, né? E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar o envelhecimento, que é natural para todos nós. E aí quando bate a casa dos 40, dá uma tristeza, né? A gente sobe na balança, a balança depõe contra a gente fica uma tristeza, mas é da ordem natural das coisas. A gente precisa conseguir enxergar com mais leveza que isso é passageiro e muito passageiro. Outras pessoas colocam a felicidade nas relações conjugais, de ter um companheiro, uma companheira, ter filhos, ter família, e outras questões como saúde física, como a realização de todos os desejos que Epicuro fala, né? A realização dos desejos de viajar, de passear, de conhecer novas possibilidades, ou de ter um segundo idioma, terceiro, quarto, quinto, ou de fazer coisas que ninguém mais faz, de pilotar, de voar, de pular de asa, né? Enfim, criam situações todas externas. Tudo isso que a gente falou aqui, né? É externo, em algum nível externo. E aí a gente vê que a felicidade, na verdade, não está fora de nós. Nós buscamos a felicidade em muitos pontos, em várias coisas que estão distantes de nós, enquanto a felicidade verdadeira está dentro de nós, na nossa intimidade, e não depende de mais ninguém. Ninguém. Nem aqueles que estão mais próximos de nós, nem da nossa própria família, nem daqueles que nós mais amamos. A nossa felicidade não depende de ninguém. Depende exclusivamente de cada um de nós. Bom, a gente falou sobre o texto, a primeira etapa aí, né? Jesus pergunta para Tadeu o que ele entendia pela felicidade, né? Ele fala inicialmente que é a paz de todos. E aí Jesus fala, não, isso eu sei, né? Mas não é isso que eu estou te perguntando. Estou perguntando como você se sentiria realmente feliz. E o que será que Tadeu respondeu para Jesus, hein, gente? Deixa eu falar para a senhora, eu quero chegar aí, viu? Nessa condição maravilhosa, linda dessa energia. Deus me ajude, viu? Deus me ajude. Vou ficar feliz, viu? E às vezes a gente se preocupa tanto com coisas tão efêmeras, né? Com tantas bobeiras, né? E aí a gente envelhece muito rápido, né? Quando a gente queima muito neurônio com coisas pequenas, a gente acaba realmente envelhecendo muito rápido. Mas vamos lá ver então, o que será que Jesus falou então para Tadeu, né? Lembrando que Tadeu essa noite aqui, ele está falando com vontade, né? Tadeu respondeu a Jesus assim, mestre, com algum acanhamento, alguma vergonha, mas ele respondeu assim, mestre, suponho que eu atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções mais puras. Sei que erro muitas vezes, né? Porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração que me sinto credor face à elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Ah, tadinho, né, gente? Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso
se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com os meus anseios honestos de ser acatado pelos demais. Gente, ele continua, mas eu não vou continuar não, porque, eu falo, umas 2 páginas e meia falando. Mas tudo que ele fala é tudo em relação aos outros para ele. Que os outros o respeitassem, que os outros o aceitassem, que os outros o auxiliassem, que os outros só falassem bem dele, né? E por aí vai. Sempre colocando o ponto da sua felicidade nos outros, na forma com que os outros o tratam. Ou seja, que não houvesse problemas, que não houvesse dificuldades, que a vida fosse de perfeita compreensão, que todos compreendessem os ideais dele, os anseios, né, e o respeitassem, e por aí vai. E aí a gente poderia se perguntar, será que a felicidade, ela seria para nós a ausência de problemas? Será que nós seríamos felizes se nós não tivéssemos problemas, dificuldades, dores, sofrimentos em nossa vida? Desempregos, necessidades, né, básicas e por aí vai? Será que isso nos traria a felicidade? Se a gente pensar desta forma, que a ausência de problemas seria para nós a única forma de sermos felizes, eu tenho uma notícia não muito boa para dar. Estamos matriculados no planeta errado. Porque o planeta Terra ainda é um plano de provas e expiações. Já aí na transição, né? E na transição é onde tudo mais acontece, né? Onde a coisa mais se movimenta, onde a coisa mais fica confusa, né? Estamos na transição aí para um planeta aí, né, regenerado, mas ainda temos muito mais de provas e expiações do que teremos quando regenerados. A gente ainda está no meio do turbilhão, no olho aí do furacão. Então, querer não vivenciar problemas, querer que a nossa vida seja tranquila, né? Que nada nos agaste, que aquele familiar que a gente não suporta vá embora para a China, essas coisas assim, não funcionam. Por quê? Estamos ainda matriculados num planeta em que as dificuldades são necessárias para o nosso progresso. Então, nós ainda temos a necessidade da mestra dor para ir nos cutucando e nos empurrando para progredirmos. Então, a ausência de problemas não resultará em felicidade. Porque se a gente for parar para pensar na história da humanidade, quantas pessoas riquíssimas que já passaram por aqui e que eram extremamente depressivas, em alguns casos até suicidaram. Então, se ter dinheiro fosse, e por consequência a ausência dos problemas do dia a dia, né, mais corriqueiros, se ter dinheiro fosse a solução, essas pessoas não suicidariam. Temos pessoas belíssimas que foram exemplares, né, de belezas aí, admirados e desejados pela humanidade inteira, mas extremamente depressivos, sentindo-se vazios, frustrados, porque não tinha ninguém junto a eles que realmente os amassem pelo que realmente eles eram, em essência, e não simplesmente em aparência física. Temos pessoas de sucesso, comediantes famosos, inclusive na atualidade, que se declararam extremamente depressivos, que não tinham motivação para viver, por mais que a vida deles profissional fosse levar o riso a outras pessoas. E por aí vai. E aí a gente vê que, na verdade, vivemos num mundo em que somos desafiados o tempo todo a vencer as dificuldades. Quando a gente olha para a natureza, para a mãe natureza, a gente vê que o tempo todo os animais, as plantas, o tempo todo estão vencendo adversidades. O tempo todo. Por que nós não? Por que nós não podemos ser visitados pela dor? Ou quando somos visitados, nós nos revoltamos e nos rebelamos e achamos que Deus esqueceu de nós. Enquanto, na verdade, a dor, a dificuldade, aquele desafio é uma oportunidade de crescimento. Chegou até nós porque Deus entende que estamos num momento que temos condições para vencer, para superar aquela provação, para galgarmos estágios mais altos no nosso processo evolutivo. Então, na verdade, deveríamos receber as dificuldades com alegria, porque se chegou até nós, chegou no endereço certo, que era necessário. É necessário para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, que possamos enfrentá-la
com dignidade, com serenidade, com a certeza que vamos superá-la, com a certeza que as ferramentas necessárias para superá-la chegarão até nós, se ainda não estivermos, mas chegarão até nós, com a certeza que Deus, além de justiça, é misericórdia e que não trará para nós nada do que nós não necessitemos ou que nós não damos conta de vencer. E principalmente, porque nós temos a certeza, ainda mais com o conhecimento espírita que temos, de que tudo passa. Por mais difícil que possa ser o momento que a gente está vivendo, vai passar. Por mais alegre, feliz, maravilhoso que seja o momento que a gente está vivendo, também vai passar. Porque faz parte desse nosso processo evolutivo. Então não nos apeguemos demasiadamente a nada que nos traz prazer, satisfação, alegria, mas também não fiquemos amedrontados, aterrorizados com os processos de desafio e crescimento espiritual, porque tudo faz parte desse nosso reajuste perante as leis divinas e também desse nosso processo progressivo de melhoramento íntimo. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec traz para nós sobre as esperanças e consolações. E lá, na questão 920, né, que é uma questão aí conhecida de todos nós, né, de quase todos nós, Kardec pergunta: pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Não, né, gente? Os espíritos já respondem: não. Mas eles explicam: por isso que a vida foi lhe dada como prova ou expiação. Mas eles nos dão um alento maravilhoso. Completa felicidade na Terra? Dele, porém, do homem, né, depende a suavização de seus males e de o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, gente, buscar ser feliz na Terra é errado? Não. Buscar viver experiências que nos tragam alegria é errado? Participar de dias alegres, festivos com a nossa família, de podermos ter momentos de contentamento, de termos uma viagem de lazer, de desfrutarmos das coisas materiais, é errado? Querer ter a nossa casa própria, o nosso cantinho, querer comprar um carro ou trocar, é errado? A questão é o apego que talvez nós coloquemos nisso, o excesso, o supérfluo, o além do necessário que às vezes a gente coloca. Aí sim, isso nos causa frustração, dificuldade, sofrimento. Mas aproveitar das coisas, né, do mundo à nossa volta não é errado. Porque se assim o fosse, a gente não teria um planeta tão caprichado, né? E convenhamos, Jesus caprichou. Caprichou na natureza que nós temos na Terra. A gente vê que a gente é um planeta recheado, né, rodeado de coisas maravilhosas que a gente tem para usufruir, aprender, crescer junto, proteger, né, também esses nossos irmãos menores na natureza. Então, usufruir da vida que nós temos não é errado. Nós devemos procurar ser felizes o máximo que nós pudermos, o máximo que a Terra nos permitir. O que a gente precisa ter cuidado, atenção, é com o apego, é com as situações dos excessos. E aí, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala sobre as leis morais, a gente vai ter lá a lei de conservação e a lei de destruição. E na lei de destruição vai falar muito sobre os excessos. Para a gente estar aqui nessa casa que nos abriga, foi necessário a gente destruir parte da natureza? É só olhar para o banco, né? Madeira, né? Mas isso não é excesso, porque a gente utilizou dessa madeira, dessas árvores, para transformar num bem da nossa utilidade. Agora, caçar por esporte. E aí? É necessário? Nadinha, né? Então, a gente observa que existem os excessos. A gente pode usufruir da natureza para termos uma vida confortável, para nos protegermos, para nos alimentarmos, para, né? Tudo isso que a gente precisa da vida em matéria. O que a gente precisa evitar são os excessos. E aí eles continuam, na questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem
será feliz na Terra quando a humanidade tiver transformado, né? Como é que for um mundo ditoso? Isso vai demorar um cadinho, né? Não vai ser nessa encarnação, não. Aqui não sei quantas também não, vai demorar um pouquinho. Mas quando a humanidade estiver transformada, a gente vai ser feliz integralmente. Mas enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir então uma felicidade relativa? O que os Espíritos respondem? Que sim, podemos. Mas eles dão um puxão de orelha. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Estamos sofrendo? Vamos pensar com carinho. Por que estamos sofrendo? Será que a gente tem essas respostas? Às vezes a gente tem respostas dessa existência mesmo. Estou sofrendo por isso, porque eu fiz aquilo outro, né? E a gente tem os resultados nessa existência. Mas às vezes a gente vai ter as respostas apenas em existências anteriores, de plantios mais lá atrás um pouquinho, né? Mais antigos, e que trazem os efeitos para a nossa atual existência. Então, na maioria das vezes, nós somos infelizes por ações que nós próprios praticamos, de forma consciente ou inconsciente. Contudo, os Espíritos dizem, praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. O que é a lei de Deus? Ou qual é a lei de Deus? A lei que rege nosso mundo aqui, o nosso planeta, mas que rege todo o universo. É a lei de amor. Nós somos movidos, o universo é movido, tudo que habita, né? Toda a vida é movida pela lei de amor. Quando nós compreendermos a lei de amor, nós estaremos evitando muitos sofrimentos para a nossa vida. Ah, mas eu só faço bem para os outros e só apanho dos outros, né? Às vezes a gente está tendo uma interpretação aqui agora, deste momento. A gente não tem uma resposta mais antiga, né? Das nossas vivências anteriores. Mas quem de nós aqui que pode dizer que nunca passou por uma guerra? Que nunca matou ninguém? Será que a gente pode afirmar isso? Nessa vida, podemos talvez afirmar, né? Mas e o passado? Então a gente tem os nossos débitos reencarnatórios que, graças a Deus e a sua misericórdia, vem bem a conta-gotas para nós, né? Vem bem suave para nós, para que a gente possa, aos poucos, ir ressarcindo a lei divina, mas também dando continuidade ao nosso progresso, sem parar. E para a gente encaminhando aí para quase o nosso encerramento, na questão 922, Kardec pergunta, a felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um. E isso, nessa pergunta, Kardec ele é muito perspicaz, ele é de uma inteligência muito grandiosa. O que ele coloca? O que basta para a felicidade de uns seria a desgraça de outros. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha só, meus irmãos, para muitas pessoas, um prato aí de arroz com feijão seria o fim do mundo. Ele fala, nossa, mas só isso? Não tem mais nada para comer? Mas para muitas pessoas, milhares, talvez milhões aí de pessoas, seria talvez o único alimento de muitos e muitos e muitos dias. Exatamente. Não tem nada, né? Então, às vezes, a gente reclama do que só tem arroz com feijão, né? E quantas pessoas que dariam tudo para um pratinho de arroz com feijão. Então, a gente vê que realmente a felicidade, né? Ela pode ser relativa de acordo com a posição em que nós nos encontramos. Mas aí da importância de nós termos olhos de ver, de enxergar que aquilo, às vezes, por mais simples que seja, a minha casa, por mais simples que seja, a minha vestimenta, por mais simples que seja, quantas pessoas que não têm sequer isso? Então, vamos agradecer, ser gratos por aquilo que já temos, e que é muito, se nós pararmos para pensar, em humanidade. Mas aí os Espíritos respondem sobre uma soma, né, de felicidade que seria comum para todos nós. E o que eles dizem? Com relação à vida material, o que é? A posse do necessário. E essa posse do necessário também precisa ser refletida. Porque para muitas pessoas a posse do necessário é não repetir roupa nenhuma o ano inteiro.
Ou é trocar de guarda-roupa inteira a cada estação. Isso não é nem de longe aposto necessário, mas tem pessoas que acham que é. Lembra do que ele fala? A posição relativa de cada um? Mas a gente vai ver que de uma forma comum e geral, isso não é aposto necessário, né? A gente vive com mas muito menos, né, do que isso, né? Então a gente precisa refletir sobre o que nós consideramos necessário. Será necessário mesmo? Será que não tem uma pitadazinha aí de supérfluo que a gente dá uma mascaradazinha, né? Que a gente tenta justificar a necessidade? É íntimo. É íntimo de cada um de nós, do momento que a gente está vivendo, mas que a gente precisa refletir, pensar. E com relação à vida moral, né? O que é felicidade? A consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência de que nós estamos dando o melhor de nós, que a gente tem condição de fazer agora, estamos contribuindo da melhor forma possível para o mundo à nossa volta. E a fé no futuro, de que por mais que a gente possa estar vivendo momentos difíceis, por mais que o planeta possa estar em momentos delicados, quem está à frente é o Cristo. E definitivamente ele não está à frente de um projeto chamado Terra para que esse projeto naufrague, para que esse projeto dê errado, né? Dê ruim. Claro que não. Ele é um espírito puro. A gente às vezes tem uma visão muito ainda imediatista. Mas que são esses milhares de anos aí que o homem está na face do planeta Terra, se a gente for comparar os bilhões de anos que o planeta foi criado? É muita história que já rolou aqui nesse solo, né, gente? Muita coisa que já aconteceu nesse nosso planetinha. E se a gente pensar no planetinha Terra, comparado ao universo, a gente é uma poeirinha cósmica girando por aí, né? Mas ainda assim, todos nós somos conhecidos do Pai. Todos nós somos importantes para Deus. Por mais que quando a gente pense no macrocosmo, a gente seja tão aparentemente insignificantes, mas Deus vela por cada um de nós, sabe da história de cada um de nós e nos ampara individualmente cada um de nós. Isso já não é um grande motivo para sermos muito felizes e, acima de tudo, muito gratos pela vida que temos? Com certeza. Então, com relação à vida material, a posse do necessário. Vamos refletir nas nossas vidas o que realmente é necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila de estarmos dando o nosso melhor, dando a nossa melhor contribuição, a melhor parte que podemos dar, agindo da melhor forma possível, e a fé no futuro de que estamos caminhando para a construção do reino dos céus aqui na Terra. Mas e aí, como é que terminou, será, gente, a história? Tadeu está falando até agora para Jesus que ele precisa para ser feliz. Estava falando lá até hoje, né? Se a gente fizesse uma viagem no tempo, ele estava falando até agora. Depois do falatório gigantesco de Tadeu, o que será que Jesus respondeu para ele, hein? Será que Jesus falou mais uma meia hora? Vamos ver. Vamos ver, né? Resumindo, vou pegar o resuminho, tá? Porque Tadeu, depois de falar umas meia hora ou mais, ele deu uma resumida para Jesus não esquecer de nada, sabe? Ele ficou com medo de Jesus esquecer. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos. Pouco, né, gente? Embora não seja ainda modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Ou seja, ele já sabe que ele não é assim, né? Uma bracentezinha, né? Mas ainda assim ele quer ser respeitado, admirado e etc. por todo mundo, né? Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela, incontido movimento de curiosidade a respeito do que Jesus falaria. O que será que Jesus vai falar, hein, gente? Depois de ouvir pacientemente Tadeu lá, mais de meia hora falando. E o que será que Jesus falaria para nós, né? Nós, Tadeus aí, reclamões da terra, né? O que será que Jesus falaria para nós? Vamos ver o que ele falou então, né? Alguns companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação. Mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, todos nós, né? Se você procura, então,
a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como você deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Meus irmãos, a receita da felicidade é muito simples, né? Nem precisa realmente do papel e da caneta, né? Proceder para com os outros como nós gostaríamos que os outros procederem para conosco. Então, Tadeu, que quer ser estimado, respeitado, adorado, idolatrado, né, por todo mundo, ele que deu o primeiro passo de ser para os outros, ele gostaria que os outros fossem para ele. E nesse processo de relação e de uma vida retributiva, quando nós damos algo de nós para o mundo encontra formas, maneiras, caminhos, mecanismos de devolver para nós aquilo que nós damos. O que temos ofertado ao mundo? O que temos distribuído àqueles que estão à nossa volta? Como têm sido as nossas ações? Conosco próprio, né? Intimamente, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa cidade, com a nossa comunidade. Como estamos agindo para o mundo? O que ofertamos ao mundo? É o que o mundo trará de volta para cada um de nós. Se a colheita hoje não está sendo legal, se nós estamos recebendo algo que a gente não está gostando, vamos repensar em como nós estamos semeando, para que na colheita futura possamos receber frutos doces e saborosos para a nossa vida. Que Jesus, esse mestre inigualável, possa abençoar nossa caminhada, abençoar nossos passos, nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, para que tenhamos serenidade, tranquilidade para passar por todos os processos de altos e baixos necessários para a nossa evolução, na certeza de que Deus, que é Pai, cuida de cada um dos seus filhos e não permitirá que nada chegue até nós sem um propósito útil para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe hoje, todo sempre. Muito obrigada.